Boa noite, Mariane. Oi, boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia? Tá me ouvindo direitinho? Tá ótimo. Muito obrigado por aceitar o convite. Eu sei que vai engrandecer bastante o canal do Papo de Reto, as informações que você tem para a gente. Certo, eu que agradeço. Eu só tenho a agradecer, na verdade, pela confiança e pela parceria. Fico feliz. Mariane, posso chamar de Mari? Não sei como é que você Com gosta. certeza, Mari, íntimos, vamos lá. Então, vamos lá, Mari. Conta pra gente sua história, sua formação, como é que você caiu aí na medicina integrativa. O espaço é seu, pode contar pra gente. Vamos lá então, gente, boa noite. Primeiramente, boa noite a todos. Na verdade, eu fiz medicina e sempre critiquei, na verdade. Olha, a gente paga a língua, né, na verdade, porque eu sempre critiquei. Fulano acha que açafrão melhora alguma coisa. Ciclano passa uma formulazinha floral e acha que vai resolver a vida. E o que acontece? Quando eu fiz ortopedia e terminei minha residência, eu percebi que eu não conseguiria resolver o problema dos meus pacientes. Então, eu tinha ali um arsenal de medicações alopáticas, que são as medicações que a indústria farmacêutica nos orienta e a gente é educado a prescrever a vida toda. E eu percebi que eu não passaria dali. Então, eu prescreveria aquelas medicações, ficaria trocando as receitas dos meus pacientes. Então, os pacientes chegavam no meu consultório muitas vezes deprimidos, com uma causa que a dor, na verdade, era um reflexo da causa. E eu me sentia mal. A minha irmã, que na verdade é proctologista, a doutora Cíntia, que você conhece, eu falava, Cíntia, mas você não percebe que a gente não vai sair do lugar? A gente vai ficar sempre prescrevendo uma amitriptilina, uma fluoxetina, uma sertralina, e esses pacientes sempre vão voltar no consultório só por conta da receita? E aí ela percebo. E aí eu fiz um coaching de propósito. Eu resolvi fazer um coaching de propósito para entender. Porque eu falei, gente, se for só isso, eu não quero a medicina, não. Já tinha terminado a residência. Falei, não, eu prefiro vender frango assado do que ficar enganando o paciente o resto da vida. E aí eu fiz esse coaching de propósito. E aí essa psicóloga me falou, Mari, você conhece a integrativa? E eu falei, não, já tinha ouvido falar, mas eu não sabia do que se tratava. E a partir daí, eu fiz vários cursos de medicina centrada na pessoa, de longevidade, fiz curso de florais de Bach, que eu sou apaixonada. E assim, a gente cura coisas que a gente não acredita, sabe? E até eu fico, meu Deus, será que é o floral mesmo? Eu fico assim, porque é tão emocionante, é tão gratificante você ajudar o paciente, às vezes, com uma medida, uma coisinha que eu vou falar, olha, vamos tentar dormir às 8, acordar às 8 da manhã, vamos, sabe? Vamos tentar tomar sol todo dia. E aí é tão gratificante você entender a causa do problema e o que o paciente tem e você resolver que eu não volto atrás. Então, a Cintia hoje brincou comigo. Ela falou assim, Mari, mas você compra todo dia um curso? Eu falei, compro. Todo dia eu tenho que comprar um curso, porque todo dia a gente tem que entender mais e mais como que funciona, o que a gente pode ajudar, sabe? E é isso que é gratificante. Agora, prescrever codeína, amitriptilina, oxicodona e tramal, deixa eu te falar, não dá. Não sai um pouquinho da caixa. Excelente. Tem que Mas ser. é isso mesmo. Quando a gente começa, você quer aprender mais e mais, porque discutindo um novo mundo, né, Mari? Que a gente não Isso. tem isso na faculdade mesmo. E eu comecei a estudar microbiota, aí eu me vi procurando tudo que é curso relacionado à microbiota. Aí fui caindo em vários cursos, caí num curso da doutora Sarina, é, hidrocolon terapia, meus colegas me criticaram pra caramba, foi um proctologista num curso de hidrocolon, o que é isso? Mas na verdade o que me atraiu foi homeostase intestinal, que era hidrocolon e homeostase intestinal.
Aí fui atrás, lá conheci outras pessoas da Integrativa, que me apresentou a doutora Clarissa de Uberlândia. Aí o leque só abriu. O seu sócio, o urologista, como é que ele chama? Manuel Rocha. Isso. Conheci ele lá junto com a doutora Clarissa. Na verdade, ele foi no curso do doutor Jean Marc Durot, que é de microbiota, modulação intestinal. Comprei o livro dele, li o livro dele, e assim, agora eu sou um devorador de cursos e livros, mas e não quero parar de aprender, nunca mais. E tem muita coisa, a gente percebe que o universo é tão grande de coisas que a gente tem até que parar, às vezes, e falar, peraí, deixa eu fazer isso aqui. Mas assim, é porque é tanta coisa, tanto conhecimento que a gente pode acrescentar e que a gente acha que tem que acrescentar, que a gente não quer parar. Verdade, verdade. Eu não sei se você conhece o REAC. Você já ouviu falar do REAC? Já ouvi falar demais. Inclusive, quando eu caí na integrativa, foi um dos primeiros, assim, uma das primeiras linhas que eu olhei e achei mega interessante, assim, mas eu não tenho experiência para te falar sobre ele. Não tenho. Não, isso aí, vamos dizer, quando fizermos nossa clínica de medicina integrativa, eu acho que tem que ter o REAC. Com certeza, não tem nem dúvida. Eu falo desse hack para 1000 pessoas. Eu falo, meu Deus, é uma eletroestimulação tão assim de ponta que tem resultados assim, né? A doutora Clarissa faz muito. Faz sim. Tem resultados fascinantes. Então, assim, é uma técnica que a gente tem que aprender e tem que fazer sim. Verdade. Então vamos lá, vamos entrar nos assuntos que escolhemos. Aproveitar a sua experiência na ortopedia, na parte integrativa, que eu sei que você vai dar um plus para o assunto, com certeza. Leite e fraturas. E aí? Fraturas por osteoporose? Como é que é? Isso é lenda? Isso existe? O que você me conta? Vamos lá, né? A gente já começa falando, eu já vou começar falando que eu não quero demonizar um alimento, viu? Apesar de ter uma quedinha por demonizar o leite, né? Mas assim, eu não vou falar, enfim, não quero falar que ele é muito prejudicial. Eu acho que existem casos individuais de pacientes e pacientes. Normalmente, Eurípides, você também deve ter uma prática clínica boa na parte de modulação intestinal com leite, com derivados de leite, caseína. Mas assim, a minha experiência, a minha prática, para começar, o que são fraturas por osteoporose, né? Na verdade, nós mulheres, a gente já tem um pezinho aí na osteoporose, mais do que o homem, por níveis de estrogênio, porque o estrogênio ele fixa o cálcio no osso. E o homem, como tem testosterona, ali até os 40 anos, a massa óssea dele está totalmente preservada, enquanto a nossa, a partir dos 25, 30 anos, a gente cai em torno de 0,3% ao ano de densidade óssea. Então, assim, é uma coisa muito significativa. E eu sempre falo que a prevenção é o melhor remédio. Aí os pacientes chegam no meu consultório e falam assim, mas eu tomo leite todo dia. Então não tem problema com osteoporose. E aí, eu até hoje dei uma revisada nos artigos, nas revisões acadêmicas sobre isso. E achei estudos muito pequenos que provam que o leite é considerado uma importante fonte de cálcio na nossa alimentação. A gente tem estudos com 150 pessoas que duram de 2 a 3 semanas, que não são revisões. Então, como que eu falo, Eurípides, assim? Tome leite e fique livre da osteoporose. Isso não tem como eu falar isso. Nós sabemos que o leite sobe o pH do sangue e num mecanismo compensatório a gente vai usar o cálcio que nós temos de depósito, que é o nosso osso. Então a gente perde o cálcio. Então a gente vai perder cálcio e vai perder magnésio tomando leite. Então, na verdade, o que que eu sempre falo, e eu quero até que você me acrescenta, olhando pela abordagem integrativa, leite é erro. A gente é de intruso que toma o leite e e fica com a caseína, que tem muita gente. A gente não. Nada prova que nós digerimos a proteína do leite.
Então a gente já não tem essa digestão ok do leite. Ah, mas eu não tenho intolerância à lactose. Tá, querida, mas você nunca tinha nem que ter que experimentado o leite, porque não é seu, é do bezerro. Eu sempre falo isso. Então, assim, isso porque eu amo queijo, viu? Estou falando isso pra vocês, mas eu amo queijo. Mas nós sabemos de todos os malefícios, assim, que eu falo, que é inflamatório, que nós, quando a gente ingere, o nosso sangue, ele vai trabalhar para voltar o pH dele normal, então ele vai eliminar o cálcio e o magnésio. Então a gente perde o cálcio. Ao invés da gente estar ingerindo cálcio para prevenir a osteoporose, a gente está aumentando a chance de ter osteoporose. Então, o que eu acho? Existem tantas fontes, Eurípides, de cálcio que tem até mais quantidade de cálcio que o leite, são fontes vegetais, como a gente fala do brócolis, de folhas verdes, de peixes gordurosos, como o salmão e a sardinha. Nós temos sementes oleaginosas. A gente precisa, além do cálcio, porque a teoria é que você tem que ingerir só cálcio. Não, gente, a gente tem que ingerir vitamina K, vitamina K2, a gente tem que ingerir magnésio. Então, a gente tem que fazer o uso de fazer, além disso, além a suplementação. Então, isso precisa ser dosado. A gente tem que repor o que a gente não tem. Porque a gente precisa, por mais que nossa dieta seja totalmente equilibrada, nós precisamos repor os nutrientes que precisam, que fazem sentido para aquele paciente individualizado. Precisa da vitamina D junto com o cálcio. Então, é uma combinação de fatores, não é só o leite. Atividade física para osteoporose. O que adianta eu tomar cálcio se eu não faço atividade física? Não adianta nada. Então, é um conjunto de fatores. Ah, doutora, mas eu amo leite, eu sou de Minas Gerais. Pois é. Eu não estou dizendo que você vai ficar o resto da vida sem tomar leite. Mas pelo menos aí umas 8 semanas para a gente poder fazer esse tratamento no começo e introduzindo item por item. Entenda, eu não faço plano nutricional, mas o tratamento precisa ser multidisciplinar. Então, é sempre com uma nutricionista. Você sabe disso, Eurípides, porque você também deve ter uma ali do seu lado, né? E aí, a nutricionista que você vai ligar e falar, olha, eu preciso assim assado, o paciente está assim, eu preciso de vamos introduzir devagar os alimentos que sejam pertinentes para aquele paciente. Então, é isso. Eu acho que é um tema muito controverso. Nós temos na osteoporose fraturas de de baixa carga de energia, ou seja, o paciente chegou esses dias no meu consultório, uma senhora que tossiu e fraturou a L4, a vértebra lombar. Jesus. Aí você pergunta, Eurípides, e aí? Como que são os hábitos de vida? Faz atividade física? Não, nunca fiz. Se expõe ao sol? Não, também não. Toma café? 3 litros de café por dia. Então não tem o que falar, porque a prevenção sempre vai ser o melhor remédio. Entendeu? Então a gente precisa prevenir. A gente tem aí os países como Japão e China que tem menor índice de osteoporose do mundo, Eurípides, e são os que menos fazem consumo do leite. Aí fica a pergunta, eu preciso mesmo ingerir leite para não ter osteoporose? Verdade. É. Sem contar o grau de inflamação que ele causa no intestino. Pacientes para modulação intestinal não tem conversa. Porque a pessoa que vem para fazer modulação intestinal, a gente costuma brincar, assim, é o polo esculhambado do intestino, que já foi em tudo que é médico tradicional, ninguém resolveu. Então, esse paciente específico, não estamos falando de uma pessoa que é extremamente saudável, que come de tudo, mas algum grau de melhora de inflamação, até essa pessoa saudável tem ao retirar 3 itens da alimentação. O glúten, que é os farináceos, o açúcar e o leite. Então, se você tem problema intestinal, e tem que ficar um tempo sem essa tríade. Testa 1 mês sem os 3, para você ver se o seu intestino, grande parte dessas pessoas, não melhora em uma porcentagem alta, né, Mariana? Eurípides, é engraçado você falar isso, porque os meus pacientes que vão no meu consultório, eu tiro além disso, é porque assim, o paciente chega com artrite reumatoide, ele já passou por 590 milhões de médicos,
tá ali tomando um imunossupressor, fazendo uma injeção todo mês, enfim. E não melhora, fica dependente daquela medicação. Eu não vou tirar a medicação de cara. Eu não tiro a medicação de cara, mas, Eurípides, eu falo assim, vamos conversar. Vamos fazer um mês sem glúten, então tiro trigo, tiro açúcar, adoçante, corante, tudo. E vamos tirar o leite e derivados. 95% dos pacientes melhoram. 95%. Eu não arrisco a falar 100% porque a medicina não é matemática, então eu não vou falar 100%. Mas eu tenho uma melhora absurda. Eu não preciso prescrever um fitoterápico, eu não preciso fazer um laser. Com a alimentação, a gente melhora tudo. E não é puxando sardinha para sua especialidade do intestino, mas o intestino que mexe com tudo. Entendeu? Então, eu sempre falo, gente, tira e me conta. Vamos ver como é que seu corpo vai reagir sem o açúcar por um mês? Vamos ver como que ele vai reagir sem o leite por um mês? Como será que ele vai reagir? Você não precisa estar doente, porque nós sabemos que tem fases até você chegar ao adoecimento, né, Eurípides? Sim. O corpo vai te falar sinais, vai te mostrar sinais. Você não precisa estar na doença, mas você vai ver um exame de glicemia que alterou um pouquinho, você vai sentir uma falta de energia no dia seguinte. Então, nossa, ou nos dias, você vai perceber que sua energia diminuiu, você vai perceber que seu cérebro está mais lento, que você, enfim, que você tem rinite, que você tem mais secreção, você vai começar a perceber isso. Tira o leite, vamos observar o que vai acontecer, tira o glúten. Entendeu? Vamos observar em um mês. Eu normalmente falo 8 semanas para esse paciente. Depois eu vou reintroduzindo devagar. Tem que fazer essa reintrodução devagar. Mas é muito engraçado como a gente tem a melhora desses pacientes. Assim, é muito, muito, muito significativa. E você que mexe com modulação intestinal ainda deve ser maior, né? Não, com certeza. Eu sempre falo, algum grau de desbiose, por mais saudável que sejamos, nós temos. Então, alguma coisa dá para mudar e dá para melhorar sim, tá? E pensando aí na questão do leite, tá, tudo bem, você não vive sem o leite, não tem jeito, vamos pensar nas opções. Então, o leite de búfala, o leite de cabra, ele é menos alergênico. Muito! Então, os queijos à base disso também são melhores. Então, substituições saudáveis, né, Mariana? Substituições saudáveis. Eu normalmente, o que eu penso, Eurípides? Porque o que acontece? A gente começa a ter uma sensibilização com o tempo. Então, você está acostumado a comer mussarela e queijo fresco curado todo dia. Então, aquilo ali você tem sim uma reação inflamatória, porque pela grande exposição que você teve ao longo da vida. Mas o que acontece? O queijo de cabra, provavelmente você não come desde que você nasceu, a não ser que, enfim, tenha algum costume. Então, eu comi o queijo de cabra. Então, essa sensibilização ela é menor. Então, ele é menos alergênico até por esse motivo. E agora, lembrando que a gente fala aqui de inflamação, a gente está falando de desbiose, mas agora a gente lembrando de calorias, ele é mais calórico, então a porção tem que ser menor. Entendeu? Porque até isso eu penso na minha especialidade, porque se eu aumento o peso dos meus pacientes, eu aumento a dor. A gente sabe que a articulação, ela tem um limiar, um limite ali que ela vai aguentar de peso. Passou daquele peso, Eurípides, não dá não. Então até isso eu tenho que pensar, olha, pode até trocar, não vivo sem o leite. Mas... E essa questão, Mariane, essa questão das substituições saudáveis que a gente está falando, é interessante também pensar também na monotonia alimentar, porque você está colocando aquela carga ali de antígenos o tempo todo, em algum momento, através de um leaky gut, a imunidade altera, aí você começa a reagir por aquela coisa que você está comendo o tempo todo, e fica um ciclo vicioso. Eu sempre comi isso, por que agora que eu estou tendo esse problema, tudo? Então até isso, gente, tem que fazer rotatividade na alimentação, não ficar naquela monotonia. E o prato do brasileiro, arroz, feijão, arroz, feijão, arroz, feijão, arroz, feijão, o pão de manhã, olha só a monotonia. O glúten, né?
o glúten todos os dias da vida, não vive sem o glúten. Quando a gente fala, tem que tirar o glúten, tem que tirar o leite. Aí se você percebe a resistência do paciente, mas o meu pão, e o meu pão? Então, a gente vai tirar o trigo, mas a gente pode tentar outro tipo. A gente pode pensar numa mandioca. Aí você pode comer a tapioca que não tem glúten, entendeu? Então, assim, é sempre dosar. Por exemplo, agora a história do leite, que a gente falou dos queijos. O leite vegetal, que a gente tem leite de castanhas, enfim. Tem várias receitas na internet que ensinam como fazer. Enfim, não precisa ir lá no supermercado comprar esses leites caríssimos industrializados, porque a gente tem como fazer em casa. E é muito mais saudável. A gente tem um aporte nutricional muito maior. Entendeu? Então, assim, o paciente não precisa ficar sem. A gente tem que trabalhar na linha de substituição. É igual você falou, substituir. Então, assim, não é que você vai ficar sem o queijo, sem o leite o resto da vida. Vamos substituir. E por aí vai. E não é o resto da vida. É tratar o intestino, tratar a desbiose e melhorar todo o quadro inflamatório que aquele alimento causa. Verdade. E, Mariane, qual que é a sua experiência, ou você tem algum de confiança aí, da área da osteopatia? Osteopatia, Eurípides, eu adoro osteopatia. Eu acho muito legal mesmo. Inclusive, a gente percebe muito na osteopatia o que acontece. Uma melhora dos pacientes quando a gente fraciona os nutrientes. Na verdade, eu fiz um curso de osteopatia, mas não foi um curso EAD, não foi um curso presencial. E normalmente, quando eu preciso indicar a parte de osteopatia mesmo, eu sempre discuto com o Dr. Manuel. Mas na hora que a gente fraciona os nutracêuticos, os suplementos, a gente percebe uma melhora muito grande dos pacientes. Os pacientes, o Eurípides, em casos cirúrgicos, que são, por exemplo, uma lesão de ligamentar, de joelho, ou uma lesão de manguito rotador, eles não precisam de cirurgia após a osteopatia. Assim, eu falo assim que, é claro, como eu vou repetir, não é uma matemática, né? A gente tem, mas assim, a gente tem uma recuperação muito grande. Hoje em dia, eu trato tudo dessa forma. Não é só a parte ortopédica, porque quando você entra na medicina integrativa, você não trata só o osso. Eu não vou tratar só o músculo, eu não vou tratar só o tendão. Então, se aquele paciente ele tá ansioso, e eu percebo a ansiedade dele, eu trato aquela ansiedade. Então, eu brinco, né? Eu até falei agora para uma amiga minha, nesse minuto, antes de entrar na live, ela falou da medicina, eu falei, medicina convencional não tá com nada, não. Não tá, Eurípides. Você vai no médico hoje que te fala que você não tem cura. Como que é que funciona isso? Você acha que seu corpo produziu uma doença? Se você conseguiu adoecer seu corpo não pode se curar daquela doença. Nós temos que fazer toda a detoxificação para a gente curar, para a gente melhorar aquela doença. Então, a gente tem que desintoxicar. A gente pega o que está intoxicado, joga fora. O tanto que a gente, Eurípides, na verdade, é exposto a metais pesados. Nossa alimentação com alumínio, chumbo. E o tanto que isso para nós, o nosso corpo, ele vai se autocurar. Ele se autocura se a gente der os mecanismos para ele. Então, eu não acredito que você não tem uma cura para uma doença. Você pode acordar. Tem várias formas para o paciente. E eu percebo isso mudando apenas um simples hábito alimentar. Apenas. Mais nada. Eu mudei a alimentação do paciente. O paciente está seguindo o que eu falei, está se expondo ao sol 20 minutos, 30 minutos ao dia. Eu não preciso de mais nada. O paciente vai ter uma melhora e ele só precisa de alguém para falar o que ele tem que fazer. Entendeu? Porque sozinho é mais difícil. Mas a gente tem uma melhora aí muito grande, Eurípides. É isso aí. Faça do alimento o seu remédio, né? E colocar o paciente como agente da própria cura.
Somos só os guias. A gente chega até a beira da ponte. Quem vai atravessar é ele. Então é isso que tem que estar na mente deles, né? Por acaso, a gente vai fazer o tratamento por ele? Não vai. A gente não consegue, eu não consigo fazer o tratamento para o paciente. Às vezes eu quero. Você fala, por favor, deixa eu fazer isso aqui, mas não dá. O paciente tem que querer se curar, ele tem que querer se tratar, ele tem que querer mudar seus hábitos alimentares. Não é uma coisa que eu faço por eles, é uma coisa que eu explico e oriento, né? Mas ele tem que ter força de vontade para mudar. A gente não consegue fazer por eles, não. Perfeito, perfeito. Então, continuando na linha da osteoporose, atividade física é importante, tem idade para começar, tem idade para parar, porque eu sou daquela linha, enquanto respira, tem possibilidade de mudar. Temos a neuroplasticidade aí, que a ciência comprova a cada dia. Então, mas eu sou acamado, dá para fazer exercício na cama. Hoje, eu dei uma aula numa pós-graduação de educação física, na qual eles vão começar, saiu um decreto, que eles vão começar a entrar nos hospitais também, os preparadores físicos, para a pessoa que está internada fazer atividade física e vai embora com um plano de atividade física para que continue fazendo isso em casa. Então, qual a importância aí da atividade física na osteoporose, Mariana? Eurípides, e aí eu já vou te falar assim, que na verdade não é só na osteoporose, né? A gente está falando da osteoporose, a atividade física, ela é importante para tudo. A gente sabe, hoje eu estava até revendo os estudos, mas tem um estudo no Harvard que eu estava lendo, que compara na osteoporose a caminhada e atividades de força e resistência. O que eles mudariam a longo prazo nas mulheres e nos homens. Ou seja, pegaram 255 homens e 255 mulheres. E, enfim, 50% faziam caminhada e os outros 50% faziam exercício de resistência e força. Os pacientes que faziam musculação, eles tiveram uma diminuição um aumento. Na verdade, a sua densidade óssea, ela ficou maior ao longo de 30 anos. E eles não desenvolveram osteoporose. Baseado no mecanismo de quê? De que os músculos, quanto maior a massa muscular, os músculos, eles contraem e se relaxam até durante o sono. Então, esses pacientes que fizeram atividades de força, resistência e musculação por 30 anos não desenvolveram osteoporose. É 30 anos, eu não aguento fazer nenhum ano. É porque a gente ouve isso dos pacientes. Mas a gente não tem opção, Eurípides. Nós temos que fazer atividade física, a gente precisa ganhar massa magra. A gente precisa ganhar massa magra na musculação, a atividade que eu mais indico para todos os pacientes com osteoporose e para qualquer paciente. Eu não posso fazer musculação porque eu tenho uma lesão no tendão. Não, você pode. Você não vai chegar lá e vai levantar uma barra de não sei quantos quilos. É gradativo, é de acordo com a sua força, resistência, de acordo com o que você consegue fazer, mas você tem que fazer para ganhar de massa. Então, ganha... Aí entra, Mari, o treinador físico, que não é simplesmente, vou começar a fazer a musculação. Vou fazer com aquela orientação que ele escreve para mim, eu faço sozinho. Gente, é importantíssimo, tá? Principalmente para quem está começando, ter um profissional de educação física do lado, tá? Não é o amigo vizinho que é marombeiro que vai te passar, não. Vá num profissional de educação física, que eles estudaram para isso, para estar te ajudando nisso, né, Mari? Eu pego algum paciente, a gente pega muito, que faz exercício físico em casa. Faço como? Não, eu faço em casa. Tá, você faz em casa, mas você faz orientado por quem? Não, por ninguém. Enfim, eu vi na internet e faço. Não, pera. Precisa de alguém capacitado, você precisa de algum profissional para te orientar como que você vai realizar essa atividade física.
Eu preciso saber quais são os exercícios que você está fazendo. Porque a gente precisa, eu como ortopedista, preciso saber o que o paciente faz. Eu preciso de fortalecimento muscular. Então, como que você faz? Você tem musculatura para fazer um agachamento? Entende como é tudo multidisciplinar? Um paciente com osteoporose pode fazer atividade? Pode fazer atividade de impacto, sim. Desde que bem orientado. Pode ser crossfit? Pode. Seja bem orientado. Tudo que você quer fazer, você pode fazer. Com orientação. Você não pode simplesmente chegar numa aula de crossfit sem orientação, carregar nem a gente sem osteoporose, nem você sem osteoporose. Pode chegar simplesmente pegando o peso que você acha que consegue, sem nenhuma orientação de treinador, né? Mas assim, o que eu percebo é que as pessoas têm essa dificuldade de seguir uma orientação correta para a realização de atividade física. Eu tenho osteoporose, eu não posso fazer atividade física. Eu ouço isso muito. Você tem que fazer porque você tem que aumentar a massa magra. Esse estímulo constante no osso, porque tem esse estímulo, como eu te falei. Então, o osso ele vai estimular tanto em contração quanto em relaxamento. O músculo vai estimular o osso e vai diminuir essa reabsorção óssea, que é o que a gente chama de osteoporose. Então, quanto mais massa muscular, mais saúde, mais movimento para esse paciente. Pronto. E o pessoal tem que pensar que o músculo, hoje em dia, não que antigamente não era, mas é que os estudos mostram que é um órgão endócrino, o músculo. Então, ele é responsável por muitas questões do seu metabolismo. E, principalmente, longevidade. Se você quer viver muito, tem que chegar na terceira idade com músculos. Porque senão você não dura muito não, né, Mari? Exatamente. Inclusive, você falou agora, Euripides, eu lembrei. Tem um estudo que foi publicado da Sociedade Endócrina, que a cada 1 quilo de massa magra, a gente aumenta 100 calorias no nosso metabolismo. Então, se você ganha 1 quilo aí, se você tinha um metabolismo aí de 1.500 calorias, você terá 1 quilo de massa magra, você terá um metabolismo de 1.600. A importância da musculatura no funcionamento. Por isso, considerado também um órgão endócrino, como você falou, porque ele vai agir em tudo. Então, as atividades, o que ele proporciona metabolicamente para a gente é muito importante. Pronto. Não tem como fazer, Eurípides, não tem. Verdade. O pessoal tem que entender também que é um dos pilares para o intestino saudável. Ele quer que você faça atividade física. Ele precisa disso, né? Então, Mari, a gente falou um pouquinho aí de alimentos que inflamam, aí o pessoal fica meio perdido, aquela coisa toda. Então, vamos dar algumas dicas aí de alguns alimentos anti-inflamatórios que faz o oposto, que desinflamam. Que você preparou aí pra gente? Então, eu vou falar para vocês o que eu falo para os meus pacientes aqui. A gente tem alimentos inflamatórios e anti-inflamatórios. E esses alimentos anti-inflamatórios, eles vão agir aonde? Diminuindo essa cadeia inflamatória. Então, eles vão inibir essa cadeia inflamatória. O que eu sempre falo, gente? Vocês vão tomar um suco verde. Acordou, vai tomar um suco verde. Coloca uma colherzinha de chá de açafrão, que tem curcumina, e bate junto. Não gosta de açafrão, você não vai nem sentir o gosto. Então, você vai bater um suco verde, colocou uma colherzinha de chá de açafrão, tomou, anti-inflamatório. O gengibre é um alimento que é anti-inflamatório. A gente tem as frutas vermelhas, Eurípides, mirtilo, morango. A gente tem o tomate que tem o licopeno, que são alimentos anti-inflamatórios. 1/4 de xícara de nozes, o último estudo, agora que saiu, de Harvard também. 1/4 de xícara de nozes durante 3 vezes na semana aumenta a expectativa de vida em 1 ano. Por que você não vai colocar uma nozes no seu cardápio? Que é uma fonte de gordura boa. A gente tem o abacate, que é rico em vitamina K. Dá um suporte ósseo maravilhoso.
Então, assim, é muita coisa. Os peixes gordurosos, eles também são anti-inflamatórios. A gente tem o ômega 3, o ômega 6. Então, a gente precisa, na verdade, incluir. A gente não precisa nem lembrar que está incluindo. Porque se você colocar essa colherzinha de açafrão no seu suco verde, você não vai nem lembrar disso, Eurípides. Você chegou, bateu o suco verde, uma folha de couve, uma rodela de abacaxi e uma colherzinha de açafrão, um pedacinho de gengibre, e fazer disso um alimento diário, você já está ingerindo alimentos anti-inflamatórios. Então, eu sou super a favor. Eu acho que sempre que der para adequar, o paciente puder, a gente tem que colocar isso, porque a gente compra anti-inflamatórios na farmácia, Eurípides. A gente vai lá comprar. Por que você não toma natural um anti-inflamatório? A gente tem um anti-inflamatório que é comercializado, é da Shea, à base de cúrcuma. Não sei se você conhece. A base dele é apenas cúrcuma, curcumina, 300 miligramas. Ele deve estar em torno aí de R$200, Eurípides. Aí eu lembro. Aí os pacientes chegam, porque eu comprei aqui, ó, e com um frasquinho. Eu falo, meu Deus do céu, isso aqui era só pegar uma colherzinha do açafrão em casa e colocar, enfim, no alimento. Ou suplementar com curcumina, né? Fazer a suplementação, porque eu passo muito. Um anti-inflamatório que eu passo muito é a curcumina. Eu acho que todo mundo tem que tomar o resto da vida. Lá em casa, todo mundo pegou Covid, todo mundo tomou curcumina de anti-inflamatório durante o Covid. Então, assim, a gente tem inúmeros alimentos anti-inflamatórios, Eurípides, que dá pra gente incluir, viu? Maravilha. Então, o pessoal tem que entender que a partir do momento que dentro da gente está acontecendo uma guerra de oxidação e antioxidação. Tem um livro que chama O que o seu médico não sabe sobre nutrição pode estar matando você. E lá, esse médico, ele diz que você tem que pesar a balança para o lado dos antioxidantes. Então, pesando a balança para esse lado, você não vai deixar de oxidar. Só de estar vivo você já oxida, não tem jeito, tá? Mas você vai ter uma defesa maior contra esses fatores que estão te oxidando, né, diaturnamente. Então, e uma das coisas que inflama, né, todo mundo, que também é o inimigo do seu intestino, que eu creio que também vai ser o inimigo aí da parte osteoarticular, é o estresse, né? Estresse e dores anda de mãos dadas. O que você me diz sobre isso? Eurípides, eu acho assim, a gente falou dos alimentos, eu sempre falo isso, a gente come emoções e nosso corpo fala emoções. Então, assim, às vezes quando você tá triste ou feliz, você quer descontar na comida. Eu sempre falo, gente, o paciente sente, a gente tá comendo ali, na verdade, o que você tá sentindo. Você não tá nem saboreando o alimento. Você tá ali ansioso e afim e você tá comendo. E a mesma coisa eu falo das emoções em relação às dores articulares. Voltando lá ao como eu cheguei na integrativa, eu percebia que a maioria, 99% dos meus pacientes, Eurípides, eles não tinham dores orgânicas, assim, patológicas. Eles tinham dores da cabeça, da alma, dores que eles sentiam e descontavam nas articulações. Então, esses pacientes, eu sempre comecei a perguntar, sabe, Eurípides? Eu perguntava assim, como que é a relação com seu marido? E seu filho? Você está bem com ele? Eu comecei, isso que me deu start para poder pensar, tem alguma coisa por trás? E aí eu percebia que sempre esses pacientes, eles tinham alguma outra causa por trás. Então, um paciente descontava uma desvalorização no trabalho, um estresse no trabalho, no punho. O outro paciente descontava o que ele sentia em relação ao marido. Eu não estou feliz no meu casamento. E isso me fazia ter dor nas costas. E eu comecei a perceber que o corpo fala as emoções. E isso que me deu um clique de falar, olha, eu preciso estudar para poder chegar no tratamento dessas pessoas. Provavelmente você percebe isso no intestino também, com certeza. Que eu acho que tem muita relação psicológica, mente. A mente é tudo, gente. O
Pacientes positivos vivem 10% a mais do que pacientes negativos. A mente, ela fala e dita o que você vai ser e ter. E o que eu falo em relação à ortopedia? Eu fiz uma associação, a medicina germânica, conhece, tem experiência com ela? O bioalinhamento, eu não fiz o curso, mas eu encaminho para quem fez. Então, assim, eu tô vendo você falar e é engraçado, que aí vem um filme, né? Que hoje em dia eu tenho que ter uma psicóloga na minha equipe, senão eu não consigo adequar esse paciente. E você falou duas coisas aí. Uma, constelação familiar, que é o que você diz que a pessoa vai descontar em alguma coisa, e a psicologia positiva, que a Milena, que é uma das psicólogas que eu encaminho, e ela também faz a medicina germânica. Então, tá tudo a ver. Você está falando, encaixa com tudo que a gente faz. Eurípides, eu sou apaixonada pela medicina germânica, apaixonada. É um dos cursos aí que eu quero fazer aí para ontem. Não fiz ainda, mas quero fazer. A gente tem o Dr. Hamlet, não sei se você conhece ou já leu sobre ele. O que acontece? Ele cita que cada parte do seu corpo está ligada a emoções. Então, por exemplo, nós temos o ombro. Eu tenho uma dor no ombro e eu desenvolvi uma lesão de manguito rotador. O que acontece? Isso aqui é uma coisa que eu não consigo pegar, que está fora do que eu consigo alcançar. Eu tenho uma dor no pescoço, então eu estou sobrecarregada. Ele faz toda essa associação e ele trata tudo isso baseado na associação. Depois você dá uma pesquisada. E isso que você está falando também não deixa de ser osteopatia também. Tanto que as coisas se ligam, né? Está tudo ligado, Eurípides. A gente não tem separação. Nós não temos separação de físico com emocional. Lá atrás, quando a medicina era integral, porque agora a gente virou a nova medicina, mas na verdade lá atrás ela era integral. Não existia essa separação. E os pacientes, eu entendo que naquela época o médico ele tratava o ser humano como um todo e ele identificava isso que eu estou te falando. Ele identificava o que o paciente, se ele precisa melhorar os hábitos de vida dele dentro da casa dele, se ele precisa melhorar a relação com a filha, se ele precisa melhorar a relação com o marido. O que está errado aqui? O que você está comendo que está te dando essa dor? E aí, eu identifiquei, eu entrei na medicina integrativa por isso. Meus pacientes nunca tiveram só dor no punho, ou dor no joelho, ou dor no tornozelo. Eles nunca tiveram só isso. A dor deles tem uma causa por trás, está relacionada a emoções. A gente sabe que indivíduos otimistas vivem mais do que pessimistas. Tem estudos que comprovam isso, eu não estou falando da minha cabeça. Nós sabemos que a gratidão muda o ciclo da nossa vida. Então, pessoas gratas, Eurípides, são pessoas mais felizes, são pessoas que têm mais abundância. Então, o paciente que está estressado, ele vai causar o tensionamento de todo o corpo. Então, ele vai ter tensionamento de musculatura, e essa musculatura vai comprimir a articulação, e ele vai ter dores articulares e dores no corpo todo. E é um ciclo. Então, eu tenho, por exemplo, igual a gente estava falando de estresse, que a gente tem cortisol. O cortisol ele é benéfico para a gente, ele é muito benéfico, ele é essencial para a nossa vida. E aí todo mundo rotula ele como o hormônio do estresse maléfico, o cortisol que não deixa eu emagrecer, é o cortisol que não deixa eu dormir. Mas o cortisol faz isso porque você não está bem, porque o cortisol é essencial para a nossa vida. Ele que vai regular o seu estresse, ele vai regular o seu estímulo de fome, ele que regula tudo. Então, é claro que em níveis ideais. Por isso que a mente controla tudo, entende, Eurípides? Com certeza, com certeza. Isso você falando da pessoa que leva as coisas de forma mais positiva, né? Eu vejo muito isso, porque eu opero câncer, né? Câncer de cólon também. Quando eu vou dar a notícia do câncer de cólon para um paciente, eu já começo perguntando. Tem dois tipos de pacientes. Aquele que se entrega
e que já morri e tal. Esse realmente tudo vai por água abaixo. Tudo dá errado. A cirurgia foi perfeita, mas ele evolui mal, dá metástase e aí vai. Agora aquele outro toma porrada, beleza, doutor, e agora? Qual é o próximo passo? O que vamos fazer? Vamos junto? Falar, então você vai lutar junto comigo, nós estamos juntos nessa. Esse evolui com tudo certinho. Então é o poder da mente, gente. Não tem intermediários, não. A cura está dentro da gente mesmo. A cura está dentro de nós. A gente só precisa entender isso. A cura, ela vem de nós. Não é um médico que vai te curar, Eurípides. Não sou eu. Não é você. Não é o psicólogo. Não. É você querendo ficar livre da doença. É você entendendo que você pode se curar. Por isso que hoje enfim, esses dias a gente passou por uns probleminhas de saúde do meu pai. E a gente teve que ir em alguns médicos. E muitos deles falaram, olha, é uma doença progressiva e afins, assim, como assim? Não tem o que fazer. Eu falei, gente, deixa eu falar uma coisa, não existe. A gente tem cura para tudo. Eu não sou aquela pessoa, Eurípides, que fala para um paciente que não tem cura. Já fui. Entenda. Quando eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, eu falava para o paciente, não tem o que fazer, vai ter que conviver com dor. Hoje não. Hoje eu jamais falo isso. Percebo que todos têm uma possibilidade. Mas a medicina não nos ensina isso. A medicina ensina pra gente aquela tabuada, aquele beabá. E é aquilo. Ou você aceita, ou você tá errado, enfim, enlouqueceu, virou natureba. Porque eu falo, gente, eu virei índia. Eu brinco, né? Que o povo fala que eu virei índio. E aí eu sempre falo, mas Eurípides, a força do pensamento move montanhas. A força da fé, do querer, do acreditar, move e cura o mundo. É isso. Verdade. E você Maravilhoso. deve ver mais e mais, né, Eurípides, isso. Tratando tanto, muito. Tudo está interligado com o intestino, tudo começa, a doença e a saúde começa e termina ali, então, meu consultório é todo dia, todo dia. E graças a Deus eu estou migrando de medicina de convênio para medicina particular. Porque a de convênio, infelizmente, a gente não consegue dar a atenção que a gente quer, porque Não tem mais 30 pacientes lá fora esperando, aí você atende o paciente e você vê, gente, eu podia ter feito muito mais para esse paciente. E esse tipo de medicina, não quero mais. Não quero mais. Ainda sou cirurgião. Cirurgião tem muito aquilo. Tem hérnia, opero, beleza, resolvido. Pedra na vesícula, tem que operar, operei, beleza. Aí antes, não, estou com diarreia depois de operar a vesícula, doutor. Não, isso é normal, fica assim. Não, hoje em dia não, isso não é normal. Enzimas digestivas, bile, tem a bile bovina que a gente pode associar, modulação intestinal, ou seja, continuo sendo um cirurgião, eu opero, faço o que tem que ser feito, mas eu não abandono o paciente mais. Tipo, não, agora não é comigo mais, volta para o seu clínico. Pelo contrário, não, é comigo, sim, eu tirei sua vesícula, então vamos corrigir o que tiver que corrigir, porque você tinha que operar mesmo. Se não mudar hábitos, que foi o que te deu pedras na vesícula, você vai ter entupimento das artérias, você vai ter, se não diminuir esse carboidrato, que o pessoal bate demais na gordura, mas o que está em excesso é o carboidrato de má qualidade, refinado, junto com óleos péssimos, né? Óleos refinados aí, é a combinação bombástica para a doença, né? Então, assim, a entrevistada é você. Eu empolgo. Mas é porque você falou agora, a pedra na vesícula, só fazendo um comentário, Eurípides, vai ser o primeiro dos problemas ali, ó. Depois daquilo, se o paciente não mudar os hábitos de vida, não tiver consciência que ele precisa mudar tudo, tudo. E é devagar. A gente não precisa, é devagar fazendo substituição. Eurípides é o primeiro, é a pontezinha para entrar nos próximos problemas. E é isso, é ser otimista. Eu também, antes, é isso, volta pro clínico, não.
é comigo mesmo. É comigo. Vamos ver como é que tá a vitamina D, vamos ver como é que tá a sua alimentação, como que tá a Mari, dieta. e eu não tenho vergonha nenhuma de falar para o paciente, ó, eu vou estudar um pouco melhor seu caso, eu vou ler a respeito. Eu já não tenho essa vergonha mais. Antes eu tinha que botar uma banca para o paciente. Não, isso não é assim. Não. Hoje, se eu precisar falar, eu não sei muito bem isso, mas vou pesquisar para poder te tratar melhor, sem problema. E com certeza, você falando isso, a gente assumindo isso, o paciente terá uma muito mais confiança na gente do que se você engabelasse, enrolasse o tratamento. A gente não sabe de tudo, Eurípides. Eu não sei de tudo, você não sabe de tudo, ninguém sabe de tudo. Então a gente tem que reconhecer até onde vai os nossos limites, o nosso conhecimento. Verdade. Maravilhoso, Mariane, maravilhoso. Eu sabia que essa live ia dar pano para manga mesmo. E eu sempre pergunto para os meus convidados livros que mudaram a sua vida. Pode ser dentro da área da medicina, fora, o espaço é seu. Pode ir. Eu vou começar com um livro, gente, que eu quero que todo mundo leia, viu? Que estão aqui. Mas que eu sou apaixonada, não sei se você conhece, não é dentro da área da medicina, mas é dentro da área da medicina. Que é Você Pode Curar a Sua Vida. Conhece, Eurípides? Da Luísa. Tá anotado aqui. Você Pode Curar a Sua Vida. É um livro que nos ensina a ser gratos, nos ensina a entender que tudo começa realmente com a nossa mente. É maravilhoso porque eles dão os exercícios e você vai fazendo. Normalmente hoje, do meu consultório, nenhum paciente sai sem exercício de gratidão para fazer. Eu sempre passo um plano de 28 dias para eles. E eles fazem 28 dias de exercício de gratidão. Eu pegando no pé. E é renovador e transformador após esses exercícios. Eu coloquei 4 livrinhos aqui. Um outro livro também, eu acho que esse você já deve ter lido, que é A Dieta da Mente para a Vida. Gosta? Gostou? Muito bom, muito bom. Muito bom. Ensina aí sobre um pouco do que a gente falou aqui de alimentos inflamatórios, os alimentos... Ensina até uma dietinha, né, Eurípides? Lá no livro. Ele é muito bom, gosto muito, indico sempre também, porque ele mostra muito como que funciona essa inflamação aí alimentar. Outro livro do meu sócio maravilhoso aí, ó, o meu companheiro, Dr. Manuel Rocha, Viver com Saúde, conhece? Já li, comprei direto dele, autografado, li de cabo a rabo, algumas coisas da minha modulação intestinal baseei de lá, e estamos aprendendo sempre. É maravilhoso, né? Ele é maravilhoso. O Dr. Manuel é um médico muito humilde, e ele tem muito conhecimento, ele não se importa de compartilhar o conhecimento dele. E de verdade, igual a gente estava falando, fugir um pouco do que eu sei, Dr. Manuel, vamos lá, o que a gente pode fazer, o que você acha, porque a gente tem que tratar o paciente. Eu não trato o osso, eu não trato o tendão, eu não trato o músculo. E esse livro, ele dá uma aula aí pra gente de todas essa conversa nossa aqui, né, Eurípides? Verdade. Outro livro que eu indiquei, que eu separei 4, são muitos que eu gosto, viu? Mas eu separei 4, que é Biologia da Crença, conhece? Eu ganhei de um seguidor, ele pôs o endereço errado, voltou, mas está vindo de novo para mim. Eu vou ler com certeza. Leia, porque esse livro ele explica todo o funcionamento do nosso pensamento dentro de todas as nossas células. O que a gente pensa e como que esse pensamento vai agir dentro de cada célula do nosso organismo. É mágico. É muito bom. Depois eu quero que você me dê um feedback aí para me falar se você gostou, se não gostou. Inclusive, esse seguidor, ele quer fazer um grupo de estudos de livros relacionados à medicina integrativa, sabe? Eu achei interessantíssimo. E, vamos dizer, eu já leio muito, mas tendo um grupo para discutir o livro ali, acho que dá uma forçadinha a mais para a gente ler um pouco mais ainda, né? Claro, e compartilha experiência, compartilha leitura. Inclusive, você pode me colocar nesse grupo, viu? Porque eu vou ficar muito feliz e satisfeita de participar. Tem muitos livros, assim, pra gente
Eu acho que todo mundo tem que começar com esse Você Pode Curar a Sua Vida. E aí o resto, puxa de gatilho. Você leia e me conta, Eurípides. Pode deixar, deixa comigo. Então tá ótimo. Deu as dicas de livro. Para finalizar, Mari, como que o pessoal te encontra, projetos futuros, o espaço é seu. Eurípides, a gente tem um super projeto em Brasília, né? Eu, você, doutora Cíntia, parece a sua esposa também, dermato, não é? Sim. Super projeto em Brasília, de uma clínica para fazer tratamento integral de todos os nossos pacientes aí, melhorar a vida deles de uma forma mágica. Claro que, lembrando que a gente vai pegar na mão, vocês têm que estar junto com a gente. Sempre. A gente tem esse projeto. Esse ano eu estou atendendo na Unio, né? Clínica Instituto de Medicina Integrada, que é no setor marista aqui em Goiânia. Mas esse ano ainda eu quero começar a atender em Brasília com vocês. E a gente tem esse projeto aí para frente. De verdade. Estou agora, acabei de fazer minha inscrição numa pós-nutrologia da Abraham, porque eu sou apaixonada por alimentação e eu acho que tudo acrescenta. E vamos juntos mudar toda essa modulação intestinal, mudar a vida dos pacientes, né, Eurípides? Impactar vida sempre, né, Mari? Sempre, eu acho que é o mais importante. E agradeço muito pelo convite, eu acho que você tem muito a acrescentar. Depois eu que vou te entrevistar, tá? Na nossa próxima live. Perfeito. Para você falar aí sobre a sua experiência, que eu vou adorar saber. Eu estou louca para descobrir novas experiências e conhecimentos aí. Gratidão e carpe diem. Eu que agradeço. Fique com Deus, viu? Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada.